Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro. Hoje um programa muito especial que nós vamos falar sobre os eventos finais. O nome do programa de hoje é Eventos Finais, para você saber o que a Bíblia fala sobre isso. Antes, porém, eu quero lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais para levar mensagens para você e para pessoas em todo o mundo. Na verdade, você pode nos seguir no Twitter, que é @Arena do Futuro, ou você pode também, claro, nos seguir e nos acompanhar no Facebook. Facebook do Arena, assim como o Twitter, está cada vez melhor. Todos os dias nós temos mensagens no Facebook. Você vai lá no facebook.com/Arena do Futuro e você tem vídeos, mensagens e tem muita gente, milhares de pessoas já estão curtindo, compartilhando. Falta você, coloca aí, entra lá, se registra, participa, seja um dos nossos companheiros e amigos no Facebook. E se você quer os vídeos do nosso programa, para você compartilhar, muita gente por aí, pelo Brasil, por onde eu ando, fala assim: pastor, aquele programa, aquele tema, não vai sair um DVD, vocês não vão produzir um DVD e tudo? Então veja, enquanto esse DVD não é preparado, você pode ir no nosso blog e ali você tem vários vídeos de vários programas, os mais atuais, interessantes, nós colocamos ali. Você entra no site da Novo Tempo, é novotempo.com/Arena do Futuro, está o nosso blog com todas as informações e vídeos para você, tá bom? Assim estaremos em contato todos os dias, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Inclusive pessoas de outros países. Eu sei que nosso programa é apresentado na África. Quero mandar um abraço para todo o pessoal da África, especialmente aquela região de fala portuguesa, mas tem pessoal também de habla hispana em outros países que acompanham o nosso programa por internet, por televisão, por cabo. Agora nos Estados Unidos, eles estão vendendo lá um kit que tem vários canais de televisão mundiais que eles pegam nos Estados Unidos via internet. E a Novo Tempo está em vários lugares dos Estados Unidos, onde as pessoas têm na sua televisão a TV Novo Tempo. Os brasileiros, os hispanos, os portugueses, os cabo-verdianos. Então um abraço para todos vocês que vivem na América do Norte, vivem na África, vivem em Portugal, vivem em outros países ou até mesmo na América do Sul. E para vocês, eu quero apresentar o nosso DVD, que é o nosso curso bíblico. Cada programa apresenta um curso bíblico e o nosso é esse daqui, que é em DVD. Esse DVD chama A Última Esperança, está em português, está em espanhol. Nós preparamos em 5 países para você ter uma mensagem consistente, interessante, para alimentar-se espiritualmente e também para evangelizar. O que você acha? Tá bom? Tá bom. Então vou guardar meu DVD aqui e nós vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje, como você já sabe, é eventos finais. Nós vamos dividir esse tema em 3 blocos, que são os 3 blocos do programa. No primeiro bloco, eu vou falar sobre os sinais. No segundo bloco, sobre o evento em si. E no terceiro bloco, a vida após a volta de Jesus. Como será? Então vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de São Mateus, no capítulo 24 e no versículo 3. Falando então dos eventos finais. Mateus 24, verso 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Você sabe que essa pergunta dos discípulos é uma pergunta muito importante. É a pergunta mais importante relacionada aos últimos acontecimentos. E durante os anos, várias pessoas e várias organizações tentaram responder a pergunta aos discípulos, a pergunta dos discípulos. E marcaram datas para o fim do mundo em várias ocasiões. Recentemente, você lembra, em 2012, uma data foi divulgada pela mídia, criando assim uma certa polêmica e trazendo à baila o assunto. Por isso nós estamos trazendo aqui novamente esse assunto em pauta, porque é um assunto que está na ordem do dia no mundo inteiro. Você sabe que, por exemplo, em 1844, havia um grupo muito grande esse grupo era conhecido como os Milleritas, que eram seguidores de Miller,
das ideias e pregações de Guilherme Miller, esses conhecidos como milleritas, estudaram a profecia de Daniel 8, verso 14, e chegaram a uma conclusão muito interessante, de que Jesus voltaria à Terra no dia 22 de outubro de 1844. E houve um grande movimento, uma comoção mundial, especialmente nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul. Acontece que chegou aquela data e nada aconteceu. Jesus não veio, o mundo não acabou e a vida continuou e continua até hoje. Depois desse acontecimento que mostrou um grande desapontamento, eles marcaram, eu quando falo eles, não digo as mesmas pessoas, os seres humanos, depois marcaram outras datas, como por exemplo uma data que ficou registrada na história como a data de 1875. Um outro grupo marcou a data para a volta de Jesus e para o fim do mundo em 1875. Outra vez, Jesus não voltou, o mundo não acabou. Depois um outro grupo marcou a data para 1914. Em 1914, também Jesus não veio, o mundo também não acabou, pelo contrário, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então, essas datas todas marcadas para Jesus voltar e para o mundo acabar, todas elas não foram cumpridas, ou seja, não aconteceu exatamente o que pensavam, o que pregavam. Aí depois surgiu aquela interpretação da profecia de Nostradamus, que foi tão divulgada e pregada pelo padre Cícero, do Juazeiro do Norte, no Brasil. Aquela famosa profecia que dizia, 1000 chegará e 2000 não passará. Lembra disso? Pois é, eu lembro perfeitamente porque eu pensava assim, né, quando eu era criança, no ano 2000, quantos anos eu terei? E eu pensava, o que será que vai acontecer no ano 2000? Se o mundo acabar, como vai ser? Então cada um dizia que o mundo iria acabar de um jeito e a gente ficava até um pouco preocupado e alguns entravam em pânico só de pensar que o mundo acabaria em fogo no ano 2000. E como você sabe, o ano 2000 chegou, o ano 2000 passou, nós estamos em 2013, Jesus não veio, o mundo não acabou e a vida continua, não é verdade? Pois é, exatamente isso. Depois passou o tempo e aí chegou o dia 11 do 11 do 11, está lembrado disso? 11 do 11 de 2011. E novamente criaram uma expectativa de que alguma coisa poderia acontecer e nada aconteceu. Aí chegou o famoso 12 do 12 do 12, lembra? O 12 do 12 do 12. Também nada aconteceu. Mas as profecias ou a tentativa de interpretar o calendário maia dizia, as pessoas acreditavam que o mundo acabaria na última semana ou na penúltima semana de dezembro, um pouco antes do Natal, ali por volta do dia 20, 21 e 22 de dezembro. E eu me lembro perfeitamente, o ano passado, você sabe que isso mexeu com Hollywood, eles fizeram filmes sobre o fim do mundo, até hoje as pessoas usam essas imagens aí para fazer vídeos, está na internet e tudo mais. Só que acabou o mês de dezembro, nós entramos em 2013 e nada aconteceu. Nós estamos vivendo normalmente. Eu estou aqui no Arena, você está aí e a vida continua. Aí alguém para, pensa e pergunta, será que esse negócio que o mundo vai acabar é verdade? Será que esse negócio de que Jesus vai voltar é verdade? Porque diante de tantas decepções, diante de tantas profecias furadas, será que isso é verdade? Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa para você, minha amiga. Todas as vezes que Deus está para fazer uma grande coisa, todas as vezes que Deus está para interferir na história da humanidade, Satanás vem e começa a semear a falsidade antes, para trazer descrédito à profecia, para trazer descrédito ao que Deus vai fazer. Você entende? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Há uma profecia na Bíblia, no livro de Joel, capítulo 2, confirmada em Atos, capítulo 1, confirmada em Lucas, capítulo 2. A profecia é o seguinte, que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. As pessoas iriam profetizar, iriam ter sonhos, iriam fazer milagres e milhares de pessoas se converteriam num dia. Essa profecia está na Bíblia. Joel capítulo 2, depois Oséias também repete, também Atos e também Lucas.
Aí veja o seguinte, essa profecia é de Deus, ela existe e ela vai se cumprir. Só que o diabo vem na frente e traz um falso movimento espiritual, um falso derramamento do Espírito Santo para criar nas pessoas um descrédito, para que quando o verdadeiro acontecer, as pessoas não acreditem. Então, por isso que hoje você olha no mundo religioso e você vê esses movimentos de curas, de milagres, a maioria é falso. A maioria. São estratégias que esses homens usam para tentar revelar o problema das pessoas, revelar a vida, o pecado, os defeitos das pessoas. E eles então começam a propagar as curas, os milagres e tal. Quando você analisa seriamente essas coisas, você descobre que a maioria disso aí é uma estratégia, a maioria é falsa. Claro que uma coisa ou outra verdadeira pode acontecer, como acontece desde o princípio, mas Deus tem uma profecia e uma promessa do derramamento do Espírito sobre o seu povo nos últimos dias. E o inimigo vem antes e cria uma confusão para tentar atrapalhar a mensagem, a profecia, a promessa de Deus. A mesma coisa se dá quando se trata da volta de Jesus e do fim do mundo. Você pode perguntar assim, pastor Luiz Gonçalves, o mundo vai acabar? E eu te respondo sim e não. Por que sim? Porque esse mundo vai acabar mesmo. Se você vê o texto que eu li em Mateus 24:3, a pergunta foi, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, nessa versão que eu tenho. Mas na versão bíblica de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, diz assim, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Por quê? Porque a volta de Jesus vai ser o fim desse mundo mau. Então, o mundo vai acabar? Sim, vai. Que mundo que vai acabar? Esse mundo mau, esse mundo de pecados vai acabar. Agora, Deus vai explodir o planeta? Não. Deus vai acabar com todo ser humano? Não. Claro que não. Agora, esse mundo mau de pecados vai ter fim? Vai ter fim. Então, eu creio no fim do mundo assim como diz a Bíblia. Agora veja, por que eu falei sim e não? Sim, eu já expliquei. Agora, por que não? Não porque o fim desse mundo mau é o início de um mundo novo. O fim desse mundo mau é a volta de Jesus que vem para buscar o seu povo. Consequentemente, a vida vai continuar. Nós vamos ser levados para o céu e aí vamos passar com Jesus a eternidade. Depois, no segundo bloco, nós vamos entrar nesse assunto e vamos explicar um pouco melhor. Entende? Então, essas coisas que as pessoas profetizam, aparece um cidadão, aparece outro por aí, dizendo que o mundo vai acabar em tal data, não sei o quê, essas coisas todas são obras malignas para tentar tirar o brilho do verdadeiro que está para acontecer. É uma tentativa do mal de tentar atrapalhar o cumprimento da profecia e atrapalhar a salvação de muitas pessoas. Diante disso, eu quero que você saiba o seguinte, o que Jesus disse, respondendo à pergunta dos discípulos, é algo muito profundo, é algo muito sério. Quando você olha para os acontecimentos no mundo, quando você vê o cenário político, o cenário religioso, o cenário físico, quando você olha para o planeta, para os grandes acontecimentos, para as catástrofes, para a manifestação da natureza, os vulcões, os terremotos, os tsunamis, a fome, a desigualdade, os problemas que tem no mundo, você sabe que esse mundo não vai muito longe. Você sabe, você tem no seu coração a certeza de que as coisas estão acontecendo, anunciando o fim desse mundo mau e a volta de Jesus. Veja, por exemplo, o que Jesus falou respondendo à pergunta direta dos discípulos. Mateus 24, verso 3, foi o texto que eu li, e agora nós vamos ler o verso 4 como resposta de Jesus à pergunta. O verso 4 diz assim, e Jesus lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Quando ele fala, vede que ninguém vos engane, Jesus já está deixando claro de que o engano viria. E o verso 5, aí ele fala assim, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Você sabe, né? No Brasil tem um cidadão que diz que é Cristo. Diz que é Cristo. E aparece nos canais de televisão e tudo, dizendo, eu sou Cristo. Entendeu? Eu sou Cristo. E fala tanta coisa contraditória relacionada à Bíblia, que a gente fica até com vergonha. Só que não é só esse não. No mundo hispano tem um outro.
um outro que diz que é Jesus Cristo homem e que criou uma seita, criou um movimento religioso, onde as pessoas marcam na testa e no braço uma tatuagem com 666. Sabia disso? O seu movimento religioso é assim. As mulheres e os homens tatuam os 666 no corpo, e ele diz que ele é o Jesus Cristo homem. E no mundo inteiro tem vários assim. E Jesus disse, tome cuidado para que ninguém vos engane. Ele fala, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Mas esse muitos virão em meu nome, não significa somente essas pessoas que se dizem Cristo. Não. Isso significa também pessoas que não se dizem Cristo, mas eles aparecem e vêm em nome de Jesus, tentando trazer as curas e os milagres todos, como se eles fossem Cristo. E na verdade não são Cristo coisa nenhuma e não podem, inclusive, falar em nome de Jesus. Porque só pode falar em nome de Jesus quem tem autorização para isso. Na linguagem humana seria procuração, entendeu? Tem gente que fala em nome de Jesus, mas não tem autorização para isso. Tem gente que fala em nome de Jesus, mas jamais poderia fazer isso. Então Jesus disse, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A mensagem de Jesus, respondendo à pergunta, ele fala de guerras, de terremotos, rumores de guerras, ele fala de fome, de pestes. A lista dos sinais é muito grande. E eu quero que você saiba que todas estas citações de Jesus, todos esses sinais, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Ou seja, o que Jesus disse que deveria acontecer antes dele voltar, está acontecendo e cada vez mais, se intensificando cada vez mais, anunciando que a volta de Jesus e o fim desse mundo está muito, muito próxima. Inclusive, o verso 14 que fala da pregação do Evangelho, que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Portanto, nós estamos seguros de que os eventos finais estão acontecendo e de que breve, muito em breve, Jesus irá voltar. Nós vamos fazer um intervalo agora e logo depois eu volto para falar o que vai acontecer após o cumprimento de todos esses sinais. Até já! Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema sobre os eventos finais. No primeiro bloco, nós dedicamos um tempo falando sobre Mateus 24, versos 3, do 3 até o 14, mencionando a profecia da volta de Jesus, mas mostrando especialmente os sinais que Jesus deixou, anunciando o fim desse mundo mau e o início de um mundo novo. Nesse segundo bloco, nós queremos analisar com você como será a partir do momento em que Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Eu quero chamar a sua atenção porque esse tema que nós dedicamos para o programa de hoje, especialmente esse aspecto que vamos entrar agora, é um assunto extremamente maravilhoso, é um assunto profundamente sério, mas eu queria abrir o meu coração para você e dizer o seguinte, hoje em dia, você já notou que as igrejas não têm falado muito mais sobre a volta de Jesus? Você percebeu que os sermões são mais de autoajuda do que da volta de Jesus? Você já notou que o tema da volta de Jesus parece que está um pouco desgastado em relação à pregação? Por isso que eu resolvi voltar a esse assunto aqui. Eu penso que deveríamos sempre pregar esse tema, porque é realmente a nossa grande esperança. É realmente a nossa última esperança, ou a nossa única esperança. Então, eu quero trabalhar com você esse assunto aqui agora, estudar, refletir, pensar com você. Esse é um assunto realmente muito importante. Eu quero que você saiba que a vida é muito curta. Quanto tempo uma pessoa vive? Você sabe mais ou menos? De acordo com a Bíblia, o Salmo 90, a pessoa vive 70, 80 anos por aí. A Bíblia diz, alguns passam disso. E aqueles que passam disso
tem uma vida de canseira e de enfado. É óbvio, é assim mesmo. Só que muita gente não chega aos 80. Muitas pessoas não chegam nem sequer aos 70. Então a vida é muito curta. Uma vez alguém falou assim para mim, pastor, sabe de uma coisa? Esse negócio da volta de Jesus, eu já parei de pensar nisso, porque Jesus está demorando muito. Ele prometeu que ia voltar há 2000 anos atrás, nós já estamos aqui, e até agora ele não voltou. Quer dizer, vamos esperar até quando? Então eu disse à pessoa, e vou dizer agora a você, eu disse a ela, você não está esperando Jesus há 2000 anos. Porque quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Então veja, você não está esperando Jesus há 2000 anos para você reclamar que ele está demorando 2000 anos. Entende? Você tem quantos anos? Você tem 15, tem 18, tem 20, 30, 40, 50, 60, 80. Vamos supor que você tenha 200 anos de idade, que não tem ninguém com 200 anos de idade. Vamos supor que você tenha 200 anos de idade. Amigo, 200 anos ainda é pouco para o grande acontecimento que será a volta de Jesus. Mas ninguém chega a 200 anos. Chega a 80, a 90, alguns chegam a 100, 104, 115, até 120, e aí a gente vê por aí. Mas não passa, é raro, raríssimo. Quem chega a 100 já vai para o Guinness Book. É raríssimo. Então, a volta de Jesus é iminente. E breve, Jesus voltará. E essa promessa não é feita por mim, nem pela Igreja Adventista. Essa promessa foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Jesus disse em João 14, aquele texto maravilhoso que diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus então prometeu voltar, e Jesus cumpre todas as suas promessas. E por isso nós sabemos que, de acordo com os sinais de Mateus 24, de Lucas capítulo 21, de Timóteo capítulo 3, de toda a Bíblia, nós sabemos que esse dia da volta de Jesus está muito perto. Agora, lembre-se que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Lembre-se que Jesus hoje está no santuário celestial, à direita do Pai, intercedendo por nós. E que muito em breve ele vai se levantar no santuário e vai dizer assim, está feito. Vai dizer assim, está feito. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Apocalipse capítulo 14, ou melhor, Apocalipse capítulo 16, verso 17. Diz assim, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. É isso aqui. Então, quando Jesus fala feito está, ou está feito, ele sai do santuário. Jesus sai do santuário quando pronuncia essas palavras. E ao sair do santuário, então, começam a cair as 7 pragas de Apocalipse. As 7 pragas irão cair. A partir do momento que Jesus sair do santuário, caem as 7 pragas. No final das 7 pragas, Jesus vai voltar. A cena da volta de Jesus é espetacular. A Bíblia narra a respeito disso. O céu vai estar escuro, as nuvens estarão carregadas, escuras, como se fosse chover, como se fosse uma grande tempestade. E no meio dessas nuvens escuras, haverá uma nuvenzinha branca que se destaca por estar no meio das nuvens escuras. E essa nuvenzinha branca, pequena, o povo de Deus vai observar que essa nuvem tem um brilho especial. E aqui na terra, as pessoas estarão assim, um grupo que acredita na volta de Jesus, esse grupo estará com os olhos fitos no céu. E o outro grupo que não crê em Jesus, não aceita a palavra de Deus, estarão vivendo a vida normalmente, como diz a Bíblia. Eles estarão comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. A vida para essas pessoas estará normal, como se nada fosse acontecer. E justamente, como diz a Bíblia, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da volta de Jesus. As pessoas estarão vivendo uma vida normal, mas o povo de Deus que estuda a Bíblia saberá
que Jesus estará voltando. Então, cai as 7 pragas, no final das 7 pragas, as nuvens escuras, no meio das nuvens escuras, uma nuvenzinha branca, como diz aqui em Apocalipse 14. Veja Apocalipse 14, verso 14. Está escrito: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Essa linguagem figurativa do Apocalipse descreve o que eu estou falando para você. Uma nuvenzinha branca em meio às nuvens escuras. E o povo de Deus estará com os olhos fitos ou fixos nessa nuvem. E à medida que o tempo passa, essa nuvem vai se aproximar da terra e vai crescer. E ela vai chegar bem pertinho da terra, crescendo de uma maneira esplendorosa. E o povo de Deus vai perceber que não é uma nuvem literal, é uma nuvem formada por anjos. Os anjos de Deus formarão uma grande nuvem, e no meio dessa nuvem estará Jesus Cristo. E os anjos estarão tocando trombetas. Nesse momento, a terra vai tremer. A terra vai tremer, haverá um terremoto. A terra irá tremer, e sob a ordem de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão perfeitos, incorruptíveis, como está em 1 Coríntios capítulo 15 e como está em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Assim, Jesus ressuscita os seus filhos no dia da sua volta. Os ímpios verão Jesus voltar, os ímpios vivos verão Jesus voltar, e a Bíblia diz que eles vão correr desesperadamente, pedindo a morte, como está aqui em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, de 14 a 17. Eles vão dizer assim aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Vai ser um momento triste para essas pessoas, e vai ser um momento feliz para aqueles que se prepararam, para aqueles que acreditaram, para aqueles que foram fiéis a Jesus. Dessa maneira, Jesus aparece nas nuvens, se aproxima da terra, e aí Jesus, então, transforma os seus filhos. Os que estiverem vivos, fiéis, serão transformados, e os mortos em Cristo, ressuscitarão perfeitos, e todos os justos serão reunidos e arrebatados para encontrar Jesus nos ares, como está aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Eu quero ler esse texto de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! É isso. Então, na volta de Jesus, os ímpios vivos irão morrer. Os ímpios mortos continuarão mortos por mais 1000 anos. Os justos vivos serão transformados e os justos mortos ressuscitados. E juntos, todos os justos serão arrebatados, levados para encontrar Jesus nos ares. E a partir de aí, nós vamos subir com Jesus para o reino dos céus. Que maravilha, né? Dessa maneira, todos os ímpios estarão mortos e todos os justos serão levados com Jesus para o céu. Exatamente para o céu. A Bíblia fala para o terceiro céu. Nós vamos passar pela atmosfera, toda a atmosfera, que é o primeiro céu, o céu atmosférico. Depois vamos passar pelos astros, sol, lua e estrelas, é o segundo céu. E depois nós vamos chegar no terceiro céu, que fica depois do sol, depois da lua, depois das estrelas. É onde está o paraíso de Deus, que nós chamamos de céu. É para lá que nós vamos, em nome de Jesus. E assim, a partir da volta de Cristo, começa o que a Bíblia chama de milênio, 1000 anos, conforme está em Apocalipse 20. Lembre-se, a volta de Jesus será dessa maneira, e os ímpios estarão todos mortos, a partir daí, os justos todos serão levados, e essa terra vai ficar vazia e escura
por 1000 anos, como diz Jeremias 4, de 23 a 27. Somente haverá aqui na terra vivos, estarão aqui Satanás e os anjos maus. Ou seja, o inimigo com os demônios estarão aqui na terra vivos durante o milênio. Somente isso, porque nenhum ser humano estará vivo na terra. Ou a pessoa vai para o céu, ou vai estar morta no pó da terra. De maneira que esse planeta ficará escuro e vazio durante 1000 anos. E o diabo estará preso aqui. A prisão dele é uma prisão circunstancial, porque não haverá ninguém para ele tentar. Então, só o fato dele não ter ninguém para tentar, só o fato de estar sem nenhum ser humano aqui, isso já constitui para Satanás uma prisão, porque o seu trabalho é tentar as pessoas. Não havendo pessoas, não poderá trabalhar, não poderá tentar ninguém. E esta é a prisão circunstancial que o Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3 apresenta. Aí, a partir desse momento, então, lá no céu, o povo de Deus vai chegar, os salvos irão chegar lá, haverá uma recepção maravilhosa, haverá uma festa de louvor e glória para Deus, haverá um culto no céu, e aí começa então a segunda etapa, a segunda fase do julgamento, porque o juízo final é dividido em 3 fases. A primeira é agora, a segunda durante o milênio e a terceira depois do milênio. Dessa forma, começa então o período que a Bíblia chama de 1000 anos. 1000 anos no céu, 1000 anos a terra vazia, 1000 anos os ímpios continuarão mortos por mais 1000 anos, Satanás preso por 1000 anos, e depois do milênio, algo incrível vai acontecer. Depois do milênio, o que vai acontecer é algo tão espetacular que eu vou falar com você sobre esse assunto no terceiro bloco. Você vai saber o que a Bíblia fala sobre o acontecimento após o milênio. Entendeu? Aqui eu queria que você entendesse exatamente isso, que Jesus vai voltar. E a volta de Jesus é certa, meu amigo, é certa. Portanto, prepare-se para a volta de Jesus. Entregue sua vida a Deus, tome uma decisão por Jesus, vá para a igreja, estude a Bíblia, seja batizado, abandone os pecados, tome uma postura verdadeira de fé, porque Jesus virá para buscar você, porque Ele ama você, ama toda a sua família. Deus te abençoe. Já já eu volto para falar sobre o que vai acontecer depois do milênio. Até já. Bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco desse assunto impressionante que é eventos finais. Antes, porém, de recomeçar o tema, eu quero lembrar você a respeito do nosso curso bíblico, que é esse aqui que está nas minhas mãos. A Última Esperança. Esse tema é maravilhoso. Ele fala da volta de Jesus, fala das 7 igrejas do Apocalipse e é o curso que nós oferecemos aqui gratuito. É só mandar o seu pedido para nós, por telefone ou por computador, por internet, e nós vamos atender ao seu pedido, tá bom? Ok? Deixa eu guardar meu DVD aqui. Vamos então continuar esse estudo maravilhoso sobre os eventos finais. Para você que chegou agora, no primeiro bloco nós falamos sobre os sinais. Falamos um pouco sobre essa história do fim do mundo, tantas datas que já foram marcadas e nada aconteceu. Nós falamos isso no primeiro bloco. No segundo falamos sobre a volta de Jesus, nossa bendita esperança, nossa grande esperança. E agora nós queremos falar sobre o que vai ocorrer após a volta de Jesus, após o milênio. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada para considerar isto. Na palavra de Deus, nós encontramos aqui em Apocalipse 20,
versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que seja solto por pouco tempo. Veja só, Jesus volta e aí começa a contagem do milênio. No final, aliás, durante o milênio, Satanás estará preso por não ter ninguém para tentar. Mas no final do milênio, Satanás será solto por ter alguém para tentar. E por que haverá alguém para ele tentar depois do milênio? Porque os ímpios irão ressuscitar. Os ímpios também ressuscitarão para receber a recompensa, para receber a sentença final. Depois do milênio, não somente os ímpios irão ressuscitar, vai descer do céu uma cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Essa cidade, feita de ouro puro, a cidade de Deus, ela descerá aqui na terra depois do milênio. E juntamente com a cidade vai descer Jesus Cristo, e também os salvos descerão juntamente com a cidade, os anjos descerão todos aqui. E quando a cidade santa descer com a presença de Jesus, esse planeta vai ser iluminado outra vez. Haverá luz, haverá um brilho especial outra vez. Então os ímpios ressuscitam e ficam assim. Os ímpios ficam fora da cidade e os justos vão estar dentro da cidade. Entendeu? E lá fora o diabo estará com os ímpios. Aí nesse momento vai acontecer o final do grande conflito entre o bem e o mal. Eu quero ler para você Apocalipse capítulo 21, ok? Apocalipse capítulo 21, do verso 1 em diante, fala um pouco sobre esse assunto. E é um assunto apaixonante, é um assunto maravilhoso, delicioso. Veja o que diz Apocalipse 21, versos de 1 em diante. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu fico emocionado de ler esse texto, porque aqui está o que vai ocorrer depois do milênio, depois da volta de Jesus. Como nós já falamos, a cidade santa vai descer aqui. E vai chegar o momento em que Jesus vai dar a sentença final para o grupo que vai estar dentro da cidade e para o grupo que vai estar fora. É nesse momento que vai se cumprir Mateus 25, versos de 31 a 34 e também verso 41, quando Jesus vai ter diante de si todas as nações, todas as pessoas do mundo inteiro estarão diante dele, uns dentro da cidade, outros fora. Aí Jesus vai dar a sentença final. Jesus vai se virar para os da direita, para os que estiverem dentro da cidade santa, vai abrir os braços com alegria, com um sorriso nos lábios, e Jesus com satisfação vai dizer: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Depois, com tristeza no coração, Jesus vai se virar para os da esquerda, para os que estiverem do lado de fora da cidade, e vai dizer assim: Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E os ímpios serão então condenados. Naquele momento, Satanás vai arregimentar a multidão e vai dizer à multidão dos ímpios: Olha, fui eu que ressuscitei vocês, não foi Jesus não. E mais, essa cidade é nossa, nós temos direito a ela, vamos invadi-la, vamos tomá-la.
e o diabo, com os ímpios, vai sitiar a cidade santa, como diz aqui Apocalipse capítulo 20, o versículo 8, versículo 9, versículo 10 em diante. O versículo 9, Apocalipse 20, verso 9, diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os devorou. Então, o inimigo vai reunir a multidão dos ímpios, que é comparado na Bíblia como a areia do mar. Os ímpios será um grupo tão grande de ímpios que isso é comparado à areia do mar. O diabo vai movimentar essa multidão para tomar a cidade santa. Nesse momento, Deus vai intervir e vai descer fogo e enxofre do céu, e os ímpios serão queimados, e Satanás e os demônios também serão todos queimados. Serão reduzidos a pó. Satanás e os anjos maus vão demorar um pouquinho mais para serem totalmente destruídos. Eles vão ser queimados, mas não vão morrer imediatamente. Vai passar um tempinho assim, um tempo maior, queimando no fogo, entendeu? Porque é o originador do mal, é o originador do pecado, do mal. Mas tanto o diabo quanto os anjos maus e os ímpios, as pessoas, serão queimadas, destruídas e reduzidas a pó, como está escrito na Bíblia Sagrada. Assim, esse momento dramático, esse momento tremendo, vai marcar o final do grande conflito. Vai marcar o final da história do pecado. E a partir desse momento, os ímpios serão eliminados. E como diz Malaquias 4, Deus não vai deixar nem raiz e nem ramo. Então o povo de Deus recebe as boas-vindas para a eternidade. E o povo de Deus vai poder contemplar as maravilhas de um novo céu e de uma nova terra, como está escrito em Apocalipse 21 e 22. Ou seja, Deus vai transformar esse planeta numa nova terra. E aqui nesse planeta será também o novo céu. Por que será o novo céu? Porque o trono de Deus será colocado aqui. O trono de Deus estará aqui na terra. E por que aqui na terra? Porque Deus vai transferir seu trono de lá para cá. Sabe por quê? Porque esse planeta é o único lugar no universo inteiro onde tem sangue do Filho de Deus derramado. O sangue de Jesus foi derramado aqui. E o sangue de Jesus não foi derramado em vão, meu amigo. Entendeu? É justamente por isso, esse sangue derramado aqui foi para salvar as pessoas, mas também foi para transformar esse planeta num novo céu e uma nova terra. E daqui, desse lugar, onde Jesus foi crucificado, aqui, desse planeta, onde Jesus derramou seu sangue inocente, é daqui que Deus vai dirigir todo o universo. Esse planeta será um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, ou habitará a justiça, para sempre, para sempre. Amém. Vamos falar mais um pouco sobre esse assunto delicioso? Então eu te convido a sentar comigo aqui na minha cadeira, aqui nesse sofá, onde a gente pode conversar um pouquinho melhor, tá bom? Deixa eu me ajeitar aqui. Aqui está. Meu amigo e minha amiga, você entendeu essa mensagem, não entendeu? Pois é, tudo isso que eu falei para você, com base na Bíblia, é verdade. Eu creio nisso, de todo o meu coração. E eu estou me preparando juntamente com a minha esposa e as nossas filhas. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus e para a vida eterna. Esse preparo envolve um relacionamento com Deus diariamente. E você, já está se preparando? E você já está tomando a decisão certa para seguir a Jesus no caminho certo? De vez em quando você dá uma olhadinha para o céu para ver se Jesus não está voltando? Eu tenho um amigo que disse que todos os dias ele levanta, ele abre a porta, vai lá fora e olha para o céu. Ele fez disso um hábito, dá uma olhadinha para o céu, só para ele não esquecer de que Jesus em breve voltará. Eu achei isso o máximo.
E eu também estou adquirindo esse costume de vez em quando dar uma olhadinha para o céu e dizer, ô Jesus, que maravilha, logo, logo o Senhor vai voltar. É isso mesmo, meu amigo. Jesus vai voltar em breve. Essa é a nossa bendita esperança. Por isso que eu sou adventista. O adventista é aquele que crê no advento de Jesus. E você é adventista também? Você também acredita no advento de Jesus? E você já está preparado ou já está se preparando? Você já entregou sua vida a Jesus? Já foi batizado? Está firme na fé? Eu estou falando agora para alguém que um dia entrou para o caminho de Jesus. Só que, infelizmente, você abandonou esse caminho. Talvez eu esteja falando para alguém que está afastado da igreja. Alguém que não frequenta mais a igreja. Talvez você se decepcionou com uma pessoa, com outra, e você simplesmente não frequenta mais a igreja. Eu entendo você. Eu sei que as pessoas nos decepcionam. Eu sei disso. Mas, meu amigo, não é motivo para você não ir mais à casa de Deus. Não é motivo para você não continuar firme na fé. Não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus. Olhe para a Bíblia. Olhe para a promessa de Jesus. Olhe para os eventos finais. Perceba que Jesus está voltando. E antes que Ele volte, você precisa voltar para Ele. Volte para Ele. Hoje eu estou falando para você que precisa voltar. Para você que precisa reconciliar-se com Deus. Para você que tem que nascer de novo. É com você que eu estou falando. Venha, procure a igreja adventista. Não tenha vergonha, não tenha medo. Talvez você tenha cometido vários pecados. Talvez você tenha vergonha de voltar. Não tenha vergonha. Jesus ama você. É hora de voltar. Porque Jesus está voltando. É hora de você voltar. Então, levante-se em nome de Jesus. Venha comigo, chega perto de mim, eu quero orar por você, nós queremos orar juntos, eu quero segurar na sua mão e juntos, em nome do Senhor, nós vamos orar. Vem aqui, segura na minha mão, vem aqui pertinho, venha, aproxima-se de mim, segura na minha mão, nós somos irmãos, não é verdade? Nós somos uma família, não somos? Nós somos amigos, não somos? Então vamos juntos orar, porque Deus te ama, porque Jesus ama você, porque Ele tem um propósito na sua vida, porque Ele está chamando você, porque é hora de tomar uma atitude, é hora de dar a volta por cima, é hora de colocar-se de joelhos, é hora de confessar, é hora de recomeçar, é hora de voltar. Você está disposto? Ó, minha mão está aqui, ó. Segura na minha mão, vamos orar juntos. Quando eu falo segura na minha mão, é uma maneira carinhosa de dizer para você, como pastor, o quão importante você é para Jesus e para nós. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, estamos segurando agora simbolicamente nas mãos, mas estamos segurando nas Tuas mãos pela fé. E juntos, Senhor Deus, nós queremos caminhar contigo e queremos estar preparados para a breve volta de Jesus. Ó Pai, um dia as Tuas mãos foram perfuradas na cruz, um dia o Senhor morreu por nós e agora, em breve, o Senhor vai voltar. Abençoe essa pessoa que afastou-se dos caminhos do Senhor e que agora decidiu voltar. Abençoe essa jovem, este homem, esta mulher, esta pessoa, esta família. Pai, toca o coração para que voltem e voltem logo para o Senhor Jesus, porque naquele dia queremos estar ao teu lado direito e ouvir as palavras lindas de Jesus, dizendo, vinde, benditos de meu Pai, e recebei a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.